tudo horto. A gente tem muito telespectador que vê a gente pela internet, né? Que bom. Um abraço pro pessoal de Tanque do Piauí e lá de Pio Nono também assistindo a gente. Obrigada pela audiência. Um dos grandes problemas enfrentados pelo governo ao assumir em janeiro foi a questão penitenciária. Presídios superlotados, até mesmo celas de delegacias e da central de flagrantes utilizadas como presídios de forma irregular e também superlotadas. Diante disso, algumas atitudes foram tomadas, mas o problema persiste. Está no Piauí o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, do Ministério da Justiça. Ele está, inclusive, aqui com a gente no estúdio, Renato Pinto de Vito. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. E também aqui conosco no estúdio o secretário de Justiça, Daniel Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos os telespectadores. O diretor do DEPEN fez uma visita, junto com o secretário, a OAB também, aos nossos presídios para verificar de perto os problemas que eles têm. Questão de infraestrutura para os detentos. Se tiver as fotos aí, vamos colocar. É a questão da visita aos internos, a questão de segurança dos próprios agentes penitenciários. Olha a quantidade de armas brancas encontradas dentro dos presídios. E aí o risco de um motim, uma rebelião, acontecer é grande. Não só armas brancas, mas também armas foram encontradas e muitos celulares, de onde infelizmente os bandidos operam de dentro das próprias unidades penitenciárias. Outro problema gravíssimo, a superlotação. Todos os nossos presídios, ou quase todos, superlotados. Diante deste quadro, deste cenário, que nós inclusive ao longo do tempo estamos registrando aqui no Jornal do Piauí, na programação da TV Cidade Verde, quais são as providências, como o Ministério da Justiça pode ajudar a Secretaria a resolver essas mazelas, diretor? Boa tarde. Boa tarde. Nós sabemos que a questão prisional talvez seja um dos grandes problemas que o Estado brasileiro enfrenta. Não acredito que haja um Estado da Federação que possa dizer que está com a situação penitenciária equacionada de uma forma adequada. O Piauí ainda tem uma situação relativamente confortável, porque não tem um índice de superlotação tão dramático como temos, por exemplo, em Pernambuco, em que você tem como média 3 presos por cada vaga. Aqui esse indicador ainda está na casa de 1,4 preso por vaga. Mas evidente que se os gestores não cuidarem, a tendência que nós verificamos é uma tendência de piora. Então, e aí a gente tem casos como o que aconteceu em Pedrinha, no Maranhão, sem dúvida, como aconteceu em Recife também, de motim, de morticínio dentro no Paraná. Nessa semana estamos vivenciando uma situação de crise no Pará. Quer dizer, o problema é grave, mas pode se tornar gravíssimo e até dramático. Exatamente. Então, como é que faz? Olha, o Ministério da Justiça está vendo com muita satisfação a prioridade que o governador Wellington Dias e o nosso secretário Daniel Oliveira têm emprestado para o tema. O nosso papel, enquanto União, é prover um apoio, seja do ponto de vista financeiro, e a gente está tratando de buscar estratégias para, de fato, iniciar a obra de uma penitenciária, de uma cadeia pública, melhor dizendo, em Altos, que vai trazer mais 600 vagas para o sistema, e outras linhas, seja na área de aparelhamento, com doação de equipamentos de segurança, raio-x, detectores de metais, veículos, como também na assistência técnica. O DEPEN já está aqui, o Departamento Penitenciário Nacional, em contato com a Escola Penitenciária do Pernambuco, para que a gente trabalhe também em gestão. O problema não é só falta de vaga, é falta de gestão. E o propósito da Secretaria, a gente vê com muito bons olhos, é de fato impulsionar para que o Piauí, que ainda não tem essa situação dramática, como a gente vê em alguns estados, essa onda de rebeliões, se torne, quem sabe, um exemplo e um modelo para o país. Secretário, existem as linhas de financiamento, né, do governo federal. O Piauí já está acessando esses financiamentos?
Bom, alguns, Amadeu, já foram acessados e a ideia nossa, como o Dr. Renato rediscutiu o tema, é retomar algumas obras que já têm recursos garantidos. Então nós temos 15 milhões num convênio que vamos dar início agora a uma nova licitação para que possamos retomar essas obras. Paralelo a isso, o governador, nessa reunião de ontem, o governador Wellington Dias, anunciou e garantiu recursos para a retomada de uma outra obra que está sendo feita com recursos do Tesouro Estadual, que é a obra dos 2 pavilhões da Casa de Custódia. Então o governador, na reunião ontem, já garantiu recursos para que possamos retomar essa obra e eu creio que num curto espaço de tempo isso vai ser feito. Agora, essa questão aí, secretário, ó, que a gente está vendo, isso, que chama atenção aí, ó, arma branca. Aliás, muitos desses equipamentos aí são feitos dentro do próprio presídio, porque obras mal feitas, que deixavam vergalhões à disposição lá dos detentos. Exatamente. São 2 problemas, né? Um é não deixar entrar e outra é ter um equipamento, uma infraestrutura que não permita isso. Que seja de segurança, né? Uma infraestrutura que seja de segurança. Então ontem mesmo nós visitamos a obra que já foi retomada, já foi reiniciada a obra da nova unidade ali também na região de Altos. Então o doutor Renato, junto com a equipe do Ministério da Justiça, veio fazer essa inspeção também na obra e lá, como a construtora retomou os trabalhos, vão ser feitos também alguns ajustes para evitar essa problemática que você está colocando aqui, reparos e aperfeiçoamento na obra antes de fazermos a inauguração também, que deve acontecer nos próximos meses. Então o foco é o quê? É atacar esse tema da superlotação com essa retomada dessas 2 obras de imediato. Hoje nós tivemos uma reunião na Corregedoria do Tribunal de Justiça e tratamos sobre a obra de Campo Maior com um juiz responsável que tem uma decisão judicial que paralisou há um tempo atrás essa obra. Vamos buscar também a retomada dessa obra em Campo Maior. Paralelo a isso, essa outra licitação já está sendo dada andamento e a ideia é que a gente possa estabilizar e lançar, Amadeu, uma proposta ousada também em parceria com o Tribunal de Justiça e com as instituições de direitos humanos hoje do Estado, que é a chamada audiência de apresentação ou de humanização, onde essa audiência, a pessoa que vai ser detida, em 24 horas ela pode e deve ser apresentada a uma autoridade judicial. Então, o Piauí pode ser também modelo nacional nessa parte. Então, esse também é uma diretriz do governador Wellington Dias, do Dr. Renato De Vito, do Ministério da Justiça, para que possamos avançar e aperfeiçoar isso no âmbito do estado do Piauí. Diretor, a gente recebe muita participação dos telespectadores aqui quando se fala sobre o sistema prisional, principalmente alegando que não ressocializa, que é um engano realmente e que isso não acontece. O que está faltando ou o que faltou até agora para que isso não aconteça? Olha, acho que o problema central que a nossa sociedade tem que discutir é o que a gente está fazendo com as prisões. A questão central é para que serve a cadeia? O Brasil já se tornou o 4º país que mais prende. É para punir ou é para ressocializar? O fato é que com muita gente e com superlotação, você implementar políticas de educação, políticas de trabalho e renda, fica muito difícil. A gente tem buscado estratégias, inclusive, de requalificação dos estabelecimentos, aqui no Piauí e no resto do país, criando módulos de ensino e trabalho, que pelo menos a gente não acredita que a cadeia pode tornar uma pessoa melhor por si. Está provado que não há cadeia que realmente torne o ser humano melhor, dócil, útil à sociedade. Mas a gente pode aproveitar esse tempo de cumprimento de pena para que o Estado dê condições para que a pessoa trabalhe e se capacite. No ano passado a gente conseguiu destinar 19 mil vagas do Pronatec no Pronatec prisional. Isso é um avanço, porque o perfil do preso no Brasil, infelizmente, a nossa justiça ainda é seletiva. O perfil do preso é a pessoa que teve pouco acesso à educação, pouca capacitação, então que pelo menos a gente busque, no período de cumprimento de pena, que essa pessoa agregue algum conhecimento, alguma capacitação, para ter alguma alternativa quando terminado o cumprimento da sua pena. Queria aproveitar a presença do senhor aqui, secretário, para falar sobre o caso do ex-prefeito de Esperantina, Felipe Santoli. Ele foi preso e logo que ele foi entrar lá no presídio de Esperantina, rasparam o cabelo dele. E até agora a gente não sabe se ele pediu para raspar o cabelo ou foi uma iniciativa da penitenciária. O senhor já
Já investigou esse caso, secretário? Bom, tão logo a gente soube desse fato através das redes sociais, nós determinamos a instauração de uma sindicância para apurar prioritariamente, Amadeu, o uso indevido da imagem. Que esse Primeiro, também, quem é que como foi lá é que para essa filmar? informação chegou e a utilização, e se houve ou não a autorização do detento e do ex-prefeito Felipe Santolia. Paralelo a isso, há uma orientação aqui ainda no estado do Piauí, também em algumas unidades do país, de que quando a pessoa chega ao estabelecimento prisional, há essa cultura de raspar ou fazer o pente 2 na máquina, na máquina 2, fazendo um corte de cabelo. Uhum. Há essa cultura aqui no estado, como há outras culturas que tendem a humanizar pouco o detento, que nós estamos rediscutindo no âmbito da Secretaria de Justiça, através de não, há uma orientação, é uma questão mais cultural do que legal. Não é um regimento interno do Não é, presídio. porque, pra você ter uma ideia, na Secretaria nós estamos agora com um grupo de trabalho para criar o regimento interno, que não existe. Uhum. Então, esse regimento interno é que é para disciplinar isso. Vai definir procedimentos. Para definir procedimentos. Paralelo a isso, nós estamos discutindo agora, e vamos discutir esse início de mês de março, com a Secretaria de Segurança, um normativo sobre o ingresso dessa pessoa no sistema penitenciário. Como e em que condições é que ela deve entrar para buscar exatamente o conhecimento, o contato com a família, o acesso à família e, de alguma forma, minimizar o efeito já também dramático que é o fato de você ter uma pessoa presa que vai contra a natureza do ser humano, né? Quero agradecer ao secretário pela presença e ao diretor nacional do DEPEN pelas informações aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Obrigado, Amadeu. Bom fim de semana a todos. Vamos com a mensagem da